Você já parou para pensar como a astrologia começou? Muita gente acredita que ela se desenvolveu de uma única vez em um único lugar, mas a verdade é bem diferente. A astrologia, na verdade, foi se desenvolvendo de uma forma independente em várias partes do mundo. Povos como babilônios, egípcios, chineses, maias e tantos outros observavam o céu e criaram sistemas próprios para entender a relação entre os astros e a vida na Terra. Com o tempo, essas tradições se transformaram em técnicas diferentes. Astrologia védica, chinesa, ocidental, sideral, cada uma com a sua linguagem, seus símbolos e a sua própria lógica. Hoje, as que conhecemos mais principalmente no Ocidente são as técnicas que eram utilizadas na Europa, mas obviamente isso não significa que ela foi a primeira ou a original. Essa ideia é muito mais cultural do que necessariamente histórica, e isso vai depender muito da onde você cresceu, nasceu e foi criado conhecendo a astrologia. Então, no vídeo de hoje nós vamos explorar da onde vieram todas essas origens diversas da astrologia, entender como cada povo contribuiu para esse saber milenar e saber por que nós precisamos respeitar a pluralidade desse conhecimento ancestral. Sejam bem-vindos ao Escrito nas Estrelas, o novo canal de astrologia aqui do YouTube. Meu nome é Camila Bratz e já se inscreve aqui para não perder mais nenhuma curiosidade sobre astrologia. Para você que deseja fazer a sua consulta astrológica de mapa astral, eletiva, revolução solar comigo, é só entrar em contato aqui no link da descrição do vídeo. E agora, começando com o nosso vídeo, a astrologia é uma linguagem ancestral que nasceu entre a relação do céu com a Terra. Desde os tempos mais antigos, povos de diferentes partes do mundo erguiam seus olhos, para os céus e viam nas estrelas não só essa beleza natural, mas mensagens divinas, sinais e orientações para a vida na Terra. Então, pessoal, imaginem comigo. Você mora, nessa terra magnífica há milênios atrás. As pessoas não tinham energia. Mal e mal tinham casa própria. Em uma época que não existia saneamento básico, não existia o mínimo de conhecimento no mundo, as pessoas não iam às escolas normalmente, somente as pessoas muito ricas. Quem sabia ler ou escrever. Então a gente entende que é uma época da nossa história como humanidade que o tédio reinava, Não existia televisão, não existia livros, as pessoas só sabiam se comunicar brevemente entre si. E aos poucos as pessoas iam percebendo essas mudanças da natureza. Ou seja, a gente olhava para o céu e percebia que a lua, ela tinha fases. Em alguns momentos ela ficava totalmente cheia, em outra ela aparecia somente pela metade, e daí ela também tem a fase crescente, a fase minguante, que é quando ela começa a ficar assim, Então, as pessoas tinham essas curiosidades. Por que a natureza tem esses ciclos? Por que ela muda conforme o sol começa a se posicionar, no nascer e no pôr do sol, de formas diferentes no horizonte? E daí a gente percebe que conforme o sol se movimenta durante esse nascer e esse pôr do sol, as estações do ano também mudam. Então essas pequenas curiosidades batiam no coração dos seres humanos há milênios atrás. E por isso era comum que muitas pessoas começassem a historificar todos esses insights que eles iam recebendo da própria natureza. A natureza era uma forma de comunicação que os nossos ancestrais tinham com os astros. Então, os egípcios, maias, gregos, caldeus, hindus, chineses, todos esses povos desenvolveram as suas próprias formas de interpretar os astros de acordo com o movimento da própria natureza. Então, cada cultura, à sua maneira, adicionou ali um toque único da sua própria interpretação da astrologia. No Egito, por exemplo, a posição das estrelas guiavam o ciclo de plantio do Nilo.
Na Índia, os Vedas, que é um conjunto de escrituras sagradas, já falavam sobre conexões entre karmas e constelações, além de ser usada para determinar horários auspiciosos para cerimônias importantes, como rituais religiosos, casamentos, coroações, que é a nossa famosa eletiva hoje em dia. Na China antiga, eles já utilizavam os astrólogos para guiar os imperadores, né, no seu reinado, assim como em diversas outras partes do mundo. Portanto, a astrologia não tem uma origem única, ela foi construída e moldada por vários povos de várias partes diferentes do mundo, à medida que a nossa espécie, que ainda era nômade durante muitos séculos, se deslocava de região para região. Então, o conhecimento sobre os astros também se espelhava, ganhando novas interpretações e significados a cada parada. Então era comum que os povos acabassem se compartilhando informações, corroborando ali com trocas intelectuais a respeito das suas próprias perspectivas sobre os astros, já que as pessoas não paravam em um único lugar só. Existiam sim civilizações, mas era comum que as famílias elas tivessem essa prática de ficar viajando, né, de civilização a civilização. Então carregavam os conhecimentos que eles tinham, paravam em vários lugares e tudo aquilo que as outras pessoas também sabiam iam se somatizando. Então, quando nós vamos viajar para pontos turísticos históricos, castelos comumente tem bastante, a gente percebe que a forma como eles simbolizavam os signos era praticamente a mesma, a forma às vezes de organização do céu, os desenhos, os símbolos, era tudo muito parecido ou similar, igual, mesmo sendo povos diferentes, às vezes quilômetros e quilômetros de distância um do outro. Todas as civilizações recebiam esses conhecimentos também vindo de fora, através dos visitantes, das pessoas que passavam por aquele local, e as pessoas iam deixando a marca dela, da humanidade ali naquele local também. Iam desenhando, faziam contribuições de conhecimento, mostravam os símbolos que eram praticadas aquelas interpretações. Então é muito comum que a gente perceba essas similaridades na forma como as pessoas interpretam a astrologia, por mais que ainda seja diferente. E ainda nessa época onde as pessoas eram nômades e as civilizações estavam começando a crescer, depois de séculos de observações do céu, foram os caldeus que realmente estruturaram a astrologia como a gente conhece ela hoje. E aqui vão algumas descobertas e crenças construídas por esses povos. O primeiro foi a divisão do céu em 12 signos do zodíaco. Os caldeus, eles dividiram a eclíptica em 12 partes que correspondiam, né, correspondem até hoje aos 12 signos do zodíaco. Para quem não sabe, a eclíptica é um plano da órbita da Terra ao redor do Sol. Então, na época, eu acredito que era visualizado dessa forma. Eles conseguiam perceber que o Sol, ele começava a transitar por uma certa faixa do céu em determinados meses, em determinados períodos, e ali eles determinavam que estava passando pela constelação XYZ. Na época, acredito eu, que eles interpretavam que o Sol se movia ao redor deles e não o contrário. Hoje em dia a gente tem esse conhecimento de que, na realidade, é a Terra que faz um movimento circular ao redor do Sol, que vai projetando a passagem do Sol em pontos diferentes do nosso céu visualizado a olho nu aqui pra gente. Então, ao longo do ano inteiro, eles começavam a perceber que em determinado momento o Sol passava por uma faixa do céu, depois ele passava por outra faixa do céu, e eu acredito que eles se orientavam pelo nascer e pelo pôr do sol. Então eles dividiam esses agrupamentos em 12 partes, em 12 meses. E isso, inclusive, foi determinante para futuramente eles conseguirem interpretar as mudanças da natureza, e a gente vai chegar lá. Então, para vocês terem uma noção, essa divisão aconteceu 500 anos antes de Cristo, por volta aí, né, desse período. Então, imaginem o quanto esses caras não tinham que ser observadores, detalhistas
e muito perspicazes de uma certa forma para compreender esses movimentos. E futuramente isso daqui vai ser refinado pelos gregos ainda. Eles já realizavam registros de trânsitos planetários. Então nessa época eles já registravam em tábuas, em algum tipo de superfície para que eles conseguissem registrar essas informações sobre os movimentos já dos planetas Vênus, Marte, Saturno. Nessa época que eram feitos registros, os estudos desses conhecimentos que eles acabavam desenvolvendo durante anos, e eles inclusive já utilizavam essas movimentações desses planetas para conseguir prever certos acontecimentos. Já conseguiam fazer interpretações sobre eclipses solares e lunares, então eles conseguiram fazer essa identificação desses ciclos de repetição que os eclipses realizavam no céu, como o ciclo de Saros, que é onde a gente determina quando que um eclipse vai acontecer. Eu já fiz um reel sobre isso aqui no canal. Então, para a época, isso era revolucionário, né, gente? Vamos concordar, porque eles conseguiram registrar um movimento planetário onde eles conseguiam prever esses eclipses de uma forma impressionante, surpreendentemente impressionante para a época. Eles usavam esses registros de planetas como presságios. Os caldeus, eles eram politeístas, então eles acreditavam que os planetas, eles tinham como objetivo ser um canal, um meio deles conseguirem receber essas mensagens divinas. Para quem não sabe, politeísta é quando nós estamos falando de uma religião que tem mais de um Deus. Então, dentro do cristianismo, nós temos o Deus, o nosso Deus, que a gente conhece como único e somente Ele, mas em outras culturas que acreditam em vários deuses, em vários nomes, de várias figuras, como a própria mitologia, a gente fala que essas pessoas são politeístas, porque é poli, então muitos deuses. Quando é mono, é um deus só, tá bom? Monoteísta é um único deus. Politeísta são vários deuses. Então vamos dar alguns exemplos aqui, se aprofundar um pouquinho nessa questão para eu não deixar nenhuma ponta solta para vocês ficarem falando coisas nos comentários. Mas vamos lá. Marte, por exemplo, poderia significar possíveis guerras que podiam acontecer ali dentro daquele território. Saturno, fome ou morte, e Vênus, prosperidade, abundância. Para a época, esses simbolismos eram bem simples mesmo. Não eram como é hoje, que a gente tem vários significados, uma pluralidade de simbologias. Não, na época era algo como se fosse bem cru, bem preditivo realmente. Por que Saturno era relacionado à fome ou à morte? Porque Saturno simboliza a rigidez, a restrição. A gente sabe que quando Saturno está envolvido dentro de algum horóscopo, onde ele está em quadratura ou oposição, a gente sabe que não vai ser fácil, que a gente está um pouco rígido com as coisas, a gente tem um certo problema em conseguir as coisas de uma forma fácil, então a gente precisa de uma maior persistência, precisa ser mais resistente dentro desses períodos, ter um pouco mais de paciência. Mas pra época, imaginem, gente, não existia nada na época. As pessoas precisavam ralar realmente para conseguir comer, para conseguir caçar, para conseguir plantar. Então Saturno, dentro do contexto deles para a época, poderia sim simbolizar perfeitamente uma dificuldade de conseguir fazer um bom plantio para aquele ano, uma dificuldade maior de conseguir encontrar alguma presa para conseguir caçar e conseguir matar e comer. Eu acredito muito que as pessoas viviam muito por conta própria, né? Cada um por si. Então Marte, dentro desse contexto, podia simbolizar essas guerras mais territoriais, mais associado a um contexto pessoal para eles. Então alguém vir e querer roubar alguma coisa deles, querer saquear alguma coisa deles, Marte podia ter esse contexto. Então eles não estavam de toda uma forma errados dentro dessas previsões, mas tudo isso era feito de uma forma muito fatalista. Imaginem, gente, nós dentro do nosso contexto, para quem gosta de astrologia, já sofre um pouco para fazer às vezes outras pessoas entenderem o que é astrologia, porque é fácil a gente falar mal quando a gente nunca abriu um livro, nunca leu um artigo, certo? Então entendemos que as pessoas podem sim ser ignorantes, mesmo dentro do nosso contexto atual. Imagina na época.
Então, era da crença deles, da cultura deles interpretarem esses sinais, vendo que aquilo de fato aconteceu dentro daquele contexto pequeno que eles tinham. Isso automaticamente gerava neles um sentimento de o céu está se comunicando comigo. E com o pouco conhecimento da época, sendo um período da nossa história onde as pessoas se envolviam de uma forma muito vinculativa às próprias crenças, eles tinham essa crença que era por conta desse histórico e registro de coisas que eles começavam a observar, a registrar e a confirmar acontecimentos. Eles acabavam interpretando aquilo como mensagens divinas, como presságios. E, consequentemente, eles começaram a adorar esses deuses que traziam essas mensagens para eles. E eu não sei se foram necessariamente os caldeus, mas a partir disso foram começando a se surgir essas mitologias em que cada planeta recebia ali a sua história, a sua mitologia para representar o significado daquele simbolismo que eles tiraram daquele posicionamento, daquele astro, para que eles pudessem compreender melhor a história por detrás daquilo. Isso, gente, se chama nomenclatura. Quando um ser humano ele descobre alguma coisa, ele põe um nome. Então ele põe um nome, ele põe um significado naquilo. Então, por exemplo, se eu crio uma cadeira, se eu vou lá, eu penso em algo que vai ser funcional para as pessoas chegarem na minha casa, se sentarem e ficarem à vontade enquanto eu recebo essas visitas. Eu vou criar esse objeto, eu vou esculpir, eu vou construir, de alguma forma eu vou criar essa cadeira e eu vou nomear ela como cadeira. A cadeira, ela serve para X, Y e Z. Dessa forma, eu conseguindo nomear e trazer simbologia para essa cadeira, os outros seres humanos e as outras pessoas também vão conseguir passar isso adiante para que outras pessoas dentro da minha linguagem, dentro do meu idioma, consigam também interpretar aquele simbolismo. Eu espero ter conseguido ser clara neste exemplo que eu dei. Então era um pouquinho desta forma como eram realizadas aqui as criações de mitologias, a questão dos caldeus olharem para os céus e encontrarem os astros e acharem que eles realmente eram deuses, que esses astros estavam mandando mensagens e presságios para que eles conseguissem viver melhor aqui na Terra também. Eles também tiveram alguns desenvolvimentos de calendários solares e lunares que uniram aqui movimentos do Sol e da Lua para eles conseguirem utilizar e criar esses calendários que guiavam várias atividades agrícolas, festivas e de previsões para que eles conseguissem se orientar na Terra. Eu acredito que esse tópico seja um pouquinho dessa divisão do movimento da eclíptica do Sol em relação da Terra, onde eles fizeram aquela divisão dos 12 signos. Por quê? Eu não cheguei a conseguir fazer essa pesquisa para entender se realmente foram os caldeus que determinaram esse conhecimento. Mas atualmente a gente tem conhecimento de que quando o Sol ele passa a entrar dentro de um signo cardinal, Câncer, Áries, Libra ou Capricórnio, a gente sabe que vai ter ou um solstício ou um equinócio. Como eu falei, né, lá nessa divisão dos 12 signos, foi onde eles determinaram, né, a passagem do Sol por uma determinada faixa da Terra estaria passando em uma determinada constelação, por isso que eu fiz essa correlação. Mas para quem não sabe, quando o Sol entra em Áries, a gente tem o equinócio de outono no hemisfério sul e o de primavera no norte. Quando o Sol entra em Câncer, a gente tem o solstício de inverno no hemisfério sul e o de verão no hemisfério norte. Quando o Sol entra em Libra, a gente tem o equinócio de primavera no sul e o equinócio de outono no norte. E quando o Sol está transitando por Capricórnio, a gente tem o solstício de verão no sul e o solstício de inverno no hemisfério norte. Então, eu acredito que inclusive depois dessa divisão e dessa criação de calendários, eles já tinham um pouco desse discernimento, essa criação desse calendário solar e lunar correlacionado às mudanças da natureza. Então eles começaram a perceber que quando o Sol começa a passar por uma determinada faixa do céu, está passando pelo signo de Câncer, Áries,
Libra ou Capricórnio, que são os signos cardinais, eles sabem que eles vão poder plantar determinado tipo de semente e assim sucessivamente. Eles também já começaram a fazer algum tipo de introdução às casas astrológicas do zodíaco, pois como eu falei, a gente já tinha as divisões dos 12 signos realizadas por eles. Embora não como as 12 casas modernas cujo nós temos conhecimento, nós estudamos atualmente, mas já era algo bem semelhante. E eram mais associadas a temas da vida terrena que eles tinham, como realeza, colheita, saúde, e se projetava mais para a realidade que eles tinham. E eles tinham essas interpretações dos fenômenos celestes como se fossem linguagens dos deuses. E cada evento celeste, às vezes, chuvas de meteoros, conjunções, cometas, tudo isso era lido como se fosse um sinal divino. Então essa crença que eles tinham começou a criar a base da astrologia mundana para a época, que era muito voltada para certos reinos de uma forma fatalista, que envolvia guerras e desastres naturais. Eles usavam esses conhecimentos para previsões desses tipos de situações. Foi também através dos caldeus que a gente teve a criação dos primeiros horóscopos individuais, que eram basicamente registros do céu no momento, no dia do seu nascimento. Mas aqui a gente tinha um foco muito mais divinatório do que necessariamente psicológico, como eu já mencionei. Normalmente eram somente para reis ou para sacerdotes, até porque com a tecnologia da época seria impossível eles começarem a fazer essas previsões para todas as pessoas, para quem quisesse começar a registrar os nascimentos de todos os bebês, isso seria realmente impossível. E como eu disse, era algo mais divinatório. Então, se Marte estivesse visível no céu no momento do nascimento de alguém e estivesse muito brilhante, aquele jovem iria enfrentar muitos perigos na juventude. Ou seria um grande guerreiro, conseguiria ganhar muitas guerras. Se Vênus e Mercúrio estivessem em ascensão no céu, essa pessoa seria muito influente, muito querida, que a palavra dela seria um instrumento de poder. Então a gente percebe que nada é realmente como é hoje, certo? Na verdade, ainda não existia a astrologia voltada para uma perspectiva psicológica, e isso ainda vai demorar muito para acontecer e a gente vai chegar lá. A gente também teve a nomeação e a mistificação das constelações. Então foram os caldeus que já começaram a realizar as pequenas nomenclaturas das constelações, como Escorpião, Leão, Aquário. E essas nomenclaturas já eram criadas com um significado mitológico, como nós já conversamos, mas voltado à cultura mesopotâmica. E já se tinha o uso da matemática e da geometria para prever várias posições planetárias e fazer cálculos de conjunções, de retrogradações e vários outros fenômenos celestes que eles conseguiam observar. Então, realmente eram pessoas muito dedicadas a este estudo para a época. Ao longo dos séculos, essas técnicas foram absorvidas e adaptadas por outros povos, como os persas, gregos, árabes, romanos, cada um colocando as suas próprias perspectivas, colocando os seus próprios símbolos, crenças e métodos. Mas é importante olhar para a história com muita imparcialidade, porque apesar dessa genialidade astronômica dos caldeus, eles estavam introduzidos em vários tipos de conflitos políticos, religiosos e muito complexos para a época. Como nós já mencionamos, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses e por conta disso viam os astros como se fossem manifestações ou instrumentos dessas divindades. E, claramente, como eu acredito que grande parte de vocês já devem saber, esse tipo de crença seria inaceitável para as tradições monoteístas que surgiriam muito depois, como o judaísmo e, posteriormente, o cristianismo. Além disso, os caldeus, assim como os diversos outros povos da antiguidade, eles participavam de disputas por poder e por território e usavam seus conhecimentos astrológicos como uma ferramenta de domínio político. Porque nesse contexto da história, a astrologia não era utilizada somente para um contexto espiritual ou de autoconhecimento ou de entendimento da natureza. Era um instrumento real sobre os reis, até para decisões sobre guerras e liderança. A gente tem que entender que esse conhecimento foi passado de geração para geração
foi absorvido por muitas culturas próximas, e como a gente tinha essa cultura nômade, era comum que tudo isso começasse a se espalhar e a ter grande influência sobre grande parte da população e pessoas influentes da época. E por conta dessa divergência entre várias civilizações de serem politeístas ou monoteístas, é inegável que a gente teve um avanço técnico e muito simbólico em relação à astrologia, mas também era um mundo onde tinha tensões religiosas e conflitos e choques culturais muito forte, muito predominante. E como acredito que todo mundo aqui é adulto, nós sempre vamos querer defender as nossas próprias crenças. E apesar de tudo isso, posteriormente, todos esses conhecimentos astrológicos seriam reinterpretados, distorcidos e até mesmo suprimidos pela futura Igreja Católica. E uma curiosidade, pessoal, que os magos do Oriente, aqueles que seguem a estrela de Belém até o nascimento de Jesus, são possivelmente astrólogos, que eram sábios da época, né? Astrônomos e astrólogos, porque na época não existia distinção, e tinham aquele conhecimento para conseguir fazer essa leitura do céu à noite e fazer ali aquele caminho, aquela trajetória. Dentro da minha pesquisa para este vídeo, me corrijam se eu estiver errada, se eu estiver falando besteira, mas os caldeus, eles são mencionados na Bíblia. Parece que eles aprisionaram um povo judeu e que ao longo dos séculos esse povo acabou se tornando uma única coisa. As pessoas foram meio que obrigadas a ficar ali com os caldeus. Para vocês verem como essa questão cultural e religiosa sempre foi muito citada na nossa história, né, no nosso histórico dentro da humanidade. Então a gente percebe que nos seus primórdios do mapa astral não se tinha essa interpretação a uma revelação da personalidade da pessoa, do seu mundo interior. Eles eram lidos como se fossem divinatórios, fatalistas, serviam como esse instrumento de previsão do destino, que era inserido um pouquinho de fé cega, vamos concordar. Obviamente por conta de todo o contexto cultural da época. A astrologia nesse período era profundamente ligada a essa ideia de fatalismo. Os planetas não apenas influenciavam a vida, como determinavam certos acontecimentos. Então, se um rei nascia em um determinado alinhamento celeste, aquilo iria ser um presságio de uma vitória em guerra ou de uma tragédia anunciada dentro de uma guerra. Vocês conseguem entender o motivo por detrás de muitas pessoas acharem isso loucura também? Então vivia-se com essa crença de que ler os céus era uma tentativa de interpretar a vontade divina. Portanto, a preocupação da época eram com eventos históricos muito determinantes, que seriam aqui casamentos, mortes, sucessão ao trono, guerras. Esse tipo de conhecimento era usado somente para este contexto. A ideia de se olhar para o mapa astral como se fosse um espelho da nossa psique interior ainda não existia, porque era algo muito pautado em achismos, muito pautado em crenças limitantes da época, até por conta da falta de conhecimento de como o mundo funcionava. Claramente não recebia respeitabilidade justamente por conta disso. Porque de uma certa forma era entendido que esses tipos de registros e de crenças eram completamente pautados em observações e registros. Até um certo ponto, até um certo nível, se existe um estudo por detrás daquilo. O problema é que por conta da cultura da época, muito relacionada às crenças e religiões, de pessoas que não entendiam como o mundo funcionava, eles acabavam interpretando tudo isso como se fosse algo completamente ligado às suas próprias crenças e à sua própria religião. Na verdade, foi se criada uma expectativa em cima disso, porque eu não receberia essas mensagens se não tivesse um propósito maior. E eu super aconselho vocês, para vocês conseguirem ter uma interpretação mais ampla de como as coisas funcionavam antigamente, a assistirem o filme Ágora, que eu acho que para o português foi traduzido para Alexandria ou vice-versa. É um filme muito interessante, ele é um pouquinho difícil de achar. Ele retrata um pouco de como as coisas funcionavam na época. Não se trata sobre os caldeus, pelo que eu até pesquisei, são de regiões bem diferentes, mas representa muito como era na época.
É um filme muito interessante, foi um dos pilares pelos quais eu quis me aprofundar em astrologia e me tornar astróloga. Esse filme retrata principalmente a história da Hipátia, que foi uma filósofa da época, e fala muito sobre o Egito Antigo, como eles cultuavam outros deuses também. Mas nesse filme a gente já tem um pensamento mais científico e filosófico a partir da astronomia e de como o céu funcionava e como isso era visto na época. Como que aquilo era interpretado. Eu achei que faltou um pouquinho de fanatismo do lado da Hipátia. Eu acredito que não era tão científico assim para a época. Porque se tinha do lado dos cristãos, também teria que ter do lado oposto. Porque para a época realmente tinha muito esse cunho de cultuação aos deuses, etc. Mas eu acredito que já na época da Hipátia já se tinha mais um movimento realmente um pouco mais filosófico e científico, num sentido de que estamos fazendo hipóteses, não estamos concluindo nada. É um filmaço. Para você que gosta de astrologia, é um filmaço. Ele é um pouco antigo, ele tem um aspecto de filme antigo, mas ele é muito, muito bom. Eu tenho certeza que se você gosta de astrologia e gosta de entender história, é um filme que vale a pena. E complementa muito tudo que eu quis transmitir para vocês aqui. E como tudo sofre evolução ao passar dos séculos, graças a Deus, foi depois do Renascimento e com um grande impulso depois do século XX que a astrologia finalmente começou a dialogar com outras áreas de conhecimento, principalmente a psicologia. Vários nomes de escritores, autores foram fundamentais para essa nova virada da astrologia moderna e eles foram peças-chaves para a interpretação de que o mapa astral poderia ser mais do que somente a interpretação de um destino único e imutável, que poderia ser esse guia para o autoconhecimento, autodesenvolvimento e entendimento de comportamento, de padrões repetitivos. Para esse novo olhar, a gente começa a perceber que os planetas não determinam, eles simbolizam. Cabe a você saber como você vai querer reagir perante as situações que lhe são impostas. Daí a gente começa a ter um mapa simbólico, onde a gente pode ver traumas, potenciais padrões inconscientes, formas de expressão da sua personalidade. Então a astrologia deixa de ser determinista e passa a ser evolutiva, porque nós sabemos que na astrologia conseguimos sim fazer previsões de horóscopos diários para as pessoas, até um certo grau de ética, graças a Deus, apesar de muitos astrólogos ainda serem bem fatalistas, no YouTube tá cheio, mas a gente tem ainda essas previsões com um foco muito maior em entender quem nós somos e como nós vamos nos comportar a partir dessas influências. Então é o entendimento do porquê reagimos de certas formas e como que a gente pode crescer a partir desse entendimento. Inclusive, pessoal, durante a minha pesquisa para todos os conteúdos que eu trouxe aqui para este vídeo, eu entrei num limbo do espiritismo. Porque em algumas pesquisas que eu fiz, eu vi que o espiritismo, ele cita a questão das influências dos astros dentro da filosofia que eles seguem. Só que eu vi alguns outros blogs falando que o espiritismo, na verdade, cita sim as influências dos astros, pelo que eu compreendi, na molécula das células do corpo. E eu achei esse trecho super interessante e a gente vai chegar lá, como eu sempre falo, porque se complementa a estudos modernos que foram questionados depois do surgimento do Allan Kardec. Então, pela minha interpretação, o Allan Kardec ele cita nos seus livros, em todo o seu material sobre o espiritismo, que se tem a influência dos astros e etc., mas que o ser humano teria livre-arbítrio para conseguir tomar as rédeas da sua vida, que ele não seria completamente influenciado e teria um destino único e imutável. Atualmente, a gente tem um entendimento de que isso é uma verdade dentro da astrologia. Como eu disse, depois da astrologia moderna, houve esse entendimento de que as pessoas elas não têm um destino único. Na verdade, quando a gente olha para o mapa astral, a gente tem vários pontos de desenvolvimento que a gente precisa evoluir.
Ou seja, temos vários propósitos. A vida é feita de vários tipos de propósitos e evolução em várias áreas da vida diferentes. Mas na astrologia antiga se tinha esse entendimento, certo? Ok, agora vamos para a linha temporal. Acompanhem o meu raciocínio. Eu gostaria de debater isso aqui com vocês. Se vocês têm algo a agregar para esse meu tipo de pensamento. Se vocês concordam ou discordam, deixem nos comentários. Obviamente, aqui é um canal para a gente conseguir trocar essas informações de uma forma harmônica. Mas o primeiro livro do Allan Kardec foi publicado em 1857. E se lembram que eu falei que a astrologia começou a se vincular com outras áreas de conhecimento depois do século XX? E a partir de outros escritores que foram grandes pilares para esse tipo de desenvolvimento de uma astrologia moderna, pelo que eu vi, os principais nasceram em 1845 e 1946. Então a minha teoria é de que talvez o Allan Kardec, dentro do espiritismo, não tivesse esse conhecimento ou essa perspectiva da astrologia naquela época. Essa perspectiva de que a astrologia não é um conhecimento que determina o teu futuro, que determina aquilo que você vai viver. Se tem sim as promessas, mas como nós vamos reagir com aquilo vai ser muito particular e muito individual. E que, como eu disse, depois da astrologia moderna, que foram depois que esses escritores tiveram grandes obras publicadas, se teve esse discernimento dessa perspectiva de astrologia que nós temos sim livre-arbítrio e que nós temos sim a capacidade evolutiva e que o nosso mapa astral ele somente menciona o caminho para essa evolução. E para finalizar este vídeo, pessoal, eu gostaria de trazer aqui uma perspectiva um pouco mais técnica de como a astrologia foi abordada nesse livro que eu vou deixar aqui para vocês, caso vocês queiram ler. É um livro muito bom de astrologia, inclusive de um desses autores que eu mencionei ao longo do vídeo. E quando eu li essa página pela primeira vez na minha vida, eu lembro que eu fiquei muito entusiasmada com essa perspectiva da astrologia e do nosso sistema solar como um todo. E como que isso, de uma forma mais científica, poderia trazer essas respostas que nós tanto buscamos sobre as influências dos astros na nossa vida? Pois para quem é astrólogo, a gente recebe diariamente feedbacks sobre coisas que nós conseguimos olhar para a vida dos nossos clientes e falar, olha, talvez você já tenha passado por tal situação na sua vida. E os feedbacks são muito corroborativos. Então, é inegável para quem trabalha com astrologia a influência dos astros. Por mais que a gente não tenha atualmente um estudo verídico dessa influência, que isso atualmente não tenha reconhecimento ou validação. Mas vamos agora para essa interpretação que este autor incrível disponibilizou pra gente, para eu fazer a cabecinha de vocês entenderem um pouquinho dessa ideia da astrologia. Primeiramente, eu gostaria que vocês pensassem na Lua. Atualmente é comprovado que a força gravitacional da Lua próxima da Terra influencia nas marés. Então, a parte da Terra onde a Lua está muito próxima, a gente entende que naquela parte a gente terá uma maré alta surgindo no oceano. Então, tendo esse entendimento de que a força gravitacional da Lua influencia na nossa Terra, vamos agora para o pensamento deste autor. Gostaria que vocês visualizassem o sistema solar na cabecinha de vocês e visualizassem cada um desses planetinhas recebendo a própria força gravitacional, como se eles tivessem uma película em volta deles e que esse campo gravitacional de energia tem as suas influências. Então, as posições planetárias do nosso sistema solar, conforme elas vão se movimentando no espaço, causam mudanças gravitacionais no nosso Sol, onde assim como a Lua influencia a Terra, o Sol é influenciado pelo campo magnético dos planetas. E essas ondas que emergem dos planetas, conforme eles vão se movimentando, afetam o nosso Sol. Criam efeitos de ondas e marés dentro do núcleo do Sol, que geram várias explosões solares, que é normal. A gente sabe que o Sol, volta e meia, tem seus gases e suas erupções.
que acontecem diariamente. Essas explosões também causariam ventos solares emergindo do Sol. Então acabam impactando o campo gravitacional tanto da nossa Lua quanto da própria Terra em si. E que essas ondas que acabam emergindo então para a superfície da Terra, onde nós moramos, onde nós existimos, causariam várias manifestações de comportamentos humanos, irritabilidade, mudanças emocionais, nascimento de bebês, já que nós, como seres humanos, também teríamos o nosso próprio campo gravitacional, o nosso próprio campo de energia. Então seriam literalmente ondas invisíveis se conectando e se conversando entre si, porque assim como nós somos seres vivos, o nosso universo também é. O que vocês acharam sobre essa perspectiva? Me deixem aqui nos comentários. Eu tentei trazer algumas ilustrações para que vocês conseguissem visualizar junto comigo. Fiz através de IA. Espero que tenha ficado um pouquinho realista. Então é isso, pessoal. Esse foi o grande vídeo de hoje. Deu muito trabalho, espero que vocês gostem bastante. Meu nome é Camila Bratz. Já se inscreve para saber mais curiosidades como essa sobre astrologia aqui no YouTube. E me deixe aqui embaixo o seu depoimento, a sua perspectiva sobre todos esses conhecimentos que nós aprendemos hoje.